95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento. Tenda Atacado. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Jovem Pan. Sete horas e 2 minutos, bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta terça-feira, 23 de agosto de 2022. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã, você manda para a gente opinião e informação por mensagem de texto WhatsApp para o 13 997 880966. Repita! 13 997 880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Jovem Pan. Então, hoje, 23 de agosto de 2022, você, ouvinte, vai ter comentários do Benjamin Rodrigues Lopes. Nossa equipe vai estar desfalcada hoje do Fábio Ferraz e do Danilo Martins. Você, ouvinte, completa essa equipe, mandando informação e opinião para a gente. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet, www.jovempansantos.com.br, de qualquer lugar do mundo. Também pelo aplicativo Jovem Pan Santos para celular. E você acompanha imagens do estúdio da nossa emissora durante o Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos. Eu vou começar conversando com o Paulo Andrade. Amanhã tem semifinais da Copa do Brasil, 7h30 da noite, Fluminense versus Corinthians no Maracanã, e 9h30 da noite, São Paulo versus Flamengo no Morumbi. Paulo Andrade, como é que é a expectativa? O jogo de São Paulo amanhã também, Paulo, é isso? Os dois jogos são amanhã. Ah, tá. É o único senão que a gente fala, né? O pessoal diz que tem a máfia do apito carioca, que eu acho muito chato essa afirmação, é que o Corinthians vinha jogando sábado e terça, né? Aí o Fluminense jogou no sábado e o jogo é na quarta-feira. Isso é muito chato. Acho que devia ser igual. Quando tem jogos assim, tem que ter igualdade. Jogar no mesmo dia, porque aí você não leva nenhum tipo de vantagem. Mas nessa condição aí, os times que se classificaram jogando na semana passada usaram também reservas no final de semana, né? Isso, também. Mas é justamente por isso, né? Porque a gente tem campeonatos paralelos, né? O Brasileiro, a Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então fica ruim, porque às vezes você tem um produto muito bom e você tem que fazer o quê? Você tem que negligenciar o time, colocar um time reserva, porque tem uma competição mais forte na outra semana. E geralmente são jogos fortes, né? Geralmente são jogos fortes. Tirando do Corinthians, que era o Fortaleza, mas beleza. Mas geralmente é clássico, que nem jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Flamengo, antes de decisões. Amanhã, então, semifinais, Fluminense versus Corinthians, 7h30 da noite, São Paulo versus Flamengo, 9h30 da noite. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Inter ganhou com um pênalti no último lance do jogo. O Inter ganhou do Avaí e se aproximou do G4
e o Avaí se aproximou da zona do rebaixamento, né? Foi um confronto entre quem está em cima na tabela, o Inter, e quem está embaixo na tabela, o Avaí, decidido assim por um pouquinho de sorte, né? Um pênalti no último lance, a bola batendo na mão dentro da área, é um pouquinho de sorte. Benjamin, bom dia. Uma força-tarefa da Polícia Militar, a gente tem dado muito, de maneira recorrente, essa notícia aqui, uma força-tarefa que tinha, além da Polícia Federal e da Receita Federal, a Polícia Militar e a Marinha do Brasil, apreendeu 141 quilos e 680 gramas de cocaína no casco de um navio graneleiro que tinha uma carga de açúcar que vai para a Nigéria. Tem a carga de açúcar que vai para a Nigéria. A droga foi encontrada no compartimento de água do mar, água do lastro do navio, e só pode ter sido colocada lá por mergulhadores. O interessante é que a notícia tem sido recorrente, porque hoje é dia 23 de agosto, e nesse mês já houve 10 apreensões de cargas de cocaína no Porto de Santos, totalizando 4 toneladas e 50 quilos. É muita cocaína. Se a gente multiplicasse isso por 12, se fosse todo mês, é lógico que esse agosto é recordista, mas daria quase 50 toneladas no ano. Benjamin, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos Paulos, bom dia. Hoje você está sozinho aí nos comentários, para alegria de alguns ouvintes e tristeza de outros. Não tristeza, aborrecimento de outros. Eu acho que estar sozinho nos comentários não é tão ruim quanto ter enfrentado o Bonner ontem à noite. Eu não queria estar na pele de algumas pessoas. Mas o que eu queria dizer no meu bom dia em relação às drogas é que acabou de se perceber que existe uma rodovia enorme ligando Santos a São Paulo. Tem uma outra Anchieta, uma outra Imigrantes. Essa metáfora para dizer o seguinte: a Polícia Federal acabou de descobrir o óbvio ululante. As drogas estão saindo embaixo dos navios. Isso tudo começou alguns meses atrás, quando prenderam um homem chamado Aquaman, aqui na região, que era um mergulhador especializado. Ele ia de porto em porto do Brasil. Espanhol, né? Sim, plantando as drogas nos navios. E a matéria da época mostrava que ele tinha uma equipe que o auxiliava nisso. Acho que essa equipe está atuante no Porto de Santos. Parabéns à Polícia Federal que percebeu isso. Parabéns aos traficantes que não perceberam isso e continuam usando o mesmo método. Pena que a gente não conseguiu pegar esses mergulhadores. Nós estamos enxugando gelo com uma toalha. Na verdade, nós estamos debaixo da água com essa mesma toalha tentando enxugar navios. A gente percebe essa avenida, este buraco enorme na nossa segurança. Até porque as cargas são examinadas por amostragem. A gente não tem, eu ia falar pernas, a gente não tem mergulhadores suficientes para procurar em todos os navios. Então agora o serviço de inteligência da polícia tem que pegar estes mergulhadores, que não são tantos, porque é uma profissão extremamente especializada. No Google tem uma comparação interessante. Enquanto uma tonelada de bobina, principal produto da indústria siderúrgica mundial, é vendida no mercado internacional a $750, uma tonelada de bobina siderúrgica, no atacado, a tonelada de cocaína custa $3 milhões. Então, $750 para o aço, uma tonelada, $3 milhões para a cocaína. Isso, nesse mês, só as apreensões, 4 toneladas, representam $12 milhões no atacado. No varejo, esse valor se multiplica. Isso explica, a gente tem comentado aqui no Jornal da Manhã, a qualidade dos profissionais que são cooptados, né, que são contratados para esse serviço. A qualidade dos mergulhadores, a qualidade dos falsificadores de lacres e por aí, e de autores de tudo quanto é tipo de drible na fiscalização, né? É muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. Isso mostra uma coisa a mais. O mercado continua aberto. Eu já fiz esse comentário algumas vezes, vou repetir.
Nós não temos notícias de que está faltando droga no mercado, nem nacional, nem internacional. Isso daí é uma apreensão, é uma agulha num palheiro de água. Não dá para tirar o mérito da polícia que faz isso, que consegue apreender. Mas dá para questionar. Por que tanta gente está usando drogas nesse mundo afora? Qual é o desequilíbrio mundial da nossa espécie que nos faz ficar dependentes da droga? E qual é a possibilidade de a gente, repetindo sempre os mesmos métodos, termos resultados diferentes? Nós aprendemos cocaína, horas com mais eficácia, horas com menos eficácia, mas continuando, o tráfico continua presente. O que leva a isso? Está na hora da gente rever formalmente a política de combate às drogas. Olha, o ouvinte, tem vários ouvintes se manifestando sobre a entrevista ontem do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Nós, como meio de comunicação, não podemos fazer comentários de avaliação de candidatos aqui no Jornal da Manhã, e nenhum meio de comunicação eletrônico pode fazer esse tipo de avaliação de candidatos. Mas os ouvintes podem. O ouvinte Moura mandou assim: bom dia, senhores. Bolsonaro mandou muito bem ontem. O Bonner parecia artista com caras e boca. Já pode pedir a Lei Rouanet. Se vai ser aprovada, não sei, diz o ouvinte Moura. O ouvinte Chico Martins mandou logo no começo do jornal: bom dia, o ódio que a Rede Globo Lixo tem por Bolsonaro está explicado. Aí ele manda o investimento de lucro líquido da Globo, comunicação e participações, uma planilha assim que eu não sei se é verdadeiro ou não, vou confiar porque o ouvinte mandou. Tem critérios, né? Eu não uso o termo globolixo, não uso nenhum termo depreciativo, nem a nenhum candidato, nem a nenhuma rede de comunicação. Tenho muito respeito pelo trabalho dos profissionais da Rede Globo de Comunicação, inclusive do William Bonner e da Renata Vasconcelos, apresentadores do Jornal Nacional, que sabatinaram ontem o presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero saber de você, ouvinte, é o seguinte: teve panelaço na hora do Bolsonaro no bairro em que você mora? Teve no bairro em que você mora, Benjamin? Eu não estava em casa no horário do panelaço. Eu acabei assistindo o produto do Jornal Nacional depois, pelo aplicativo. Mas, assim, independente do panelaço, que eu não ouvi, porque eu estava em outra atividade, a audiência da entrevista foi um dos recordes do Jornal Nacional deste ano, o que mostra que repercutiu. Se foi positivo ou se foi negativa, a gente vai perceber brevemente, menos de 60 dias. Mas o produto foi bom. Eu há 40 anos atrás, exatamente 40 anos atrás, em 1982, eu descobri uma coisa interessante. Eu estava cursava o primeiro ano de comunicação, trabalhava como engenheiro e cursava à noite comunicação, jornalismo. E houve uma campanha eleitoral, era a primeira campanha eleitoral, porque era o período da ditadura, foi eleição direta para governador. E eu observei com muita curiosidade o seguinte: todo mundo via o mesmo debate, né? Estava lá o Lula, que era candidato a governador, o Franco Montoro, o Jânio Quadros, o Roger Ferreira. Aí quando tinha um candidato que era do Maluf, que era era um engenheiro, não Pita, lembro. Não, era um engenheiro, que depois foi secretário de obras, eu já lembro o nome dele. Ou algum ouvinte vai me lembrar, mas eu lembro muito claramente do Franco Montoro, que foi o que ganhou a eleição, o Jânio Quadros, que 3 anos depois ganharia a Prefeitura de São Paulo, o Roger Ferreira. Eu lembro que algumas pessoas que eu conheci, eu vou votar no Roger Ferreira, porque eu tenho pena dele, tem muito pouco voto, então eu vou votar nele. Cada um decide por um motivo, né? Mas todo mundo assistia ao mesmo debate. E era Reinaldo de Barros, o candidato do Maluf, né? O Maluf tinha sido governador, era candidato, ele renunciou para ser candidato a deputado, ficou José Maria Marim, que depois foi presidente da CBF, preso nos Estados Unidos, né? Ficou no lugar dele, e era o Reinaldo de Barros, o candidato. Eram 5 candidatos.
e todo mundo assistia o mesmo debate. Eu achava que o Montoro ia melhor no debate, mas aí no dia seguinte eu ia conversar com as pessoas, quem ia votar no Jânio Quadros achava que o melhor foi o Jânio. Quem ia votar no Reinaldo de Barros achava que o melhor era o Reinaldo de Barros. Quem ia votar no Lula achava que o melhor era o Lula. E eu ia votar no Franco Montoro, eu achava que o Franco Montoro era o melhor. Então, quem assiste, normalmente, o fenômeno é de reforçar a própria convicção. Então, quem gosta do Bolsonaro, ontem eu observei isso, eu não assisti, eu estava dando aula na hora do entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas eu conversei com algumas, e eu ouvi o panelaço, onde eu estava, na Rua Silva Jardim, em Santos. Se algum ouvinte mora lá perto da Rua Silva Jardim, na altura do número 180 e tal, conta pra gente. Eu ouvi o panelaço de onde eu estava dando aula. Se você ouvinte ouviu, perto daí, confirma pra gente. Se você ouviu ou não ouviu em outro lugar, conta pra gente também se teve panelaço ou não. Depois da noite eu conversei com algumas pessoas. Quem gosta do Bolsonaro achou que ele mandou bem. E quem não gosta criticou muito, diz que ele tinha cola na mão, que ele mentiu, né? Perguntaram se ele xingou o ministro Alexandre de Moraes. Eu vi ele xingar de canalha o ministro, ele falou que nunca xingou, né? Mas quem gosta do Bolsonaro gostou e quem não gosta, não gostou. Quando a gente escuta um debate, assiste o debate, a gente tem duas opções. Ou falar para a própria bolha, para aqueles que vão eleger, que já iam votar na gente, ou tentar pegar os votos dos indecisos. Então, esse teu viés, Paulo, eu concordo com você. Quem já tem um candidato formado, por pior que seja o debate, salvo raríssimas exceções, não muda seu voto. Ontem, nesse debate, a gente viu um momento em que, assim... Não era um debate, era uma entrevista, né? Foi quase olhada como se fosse debate. O Bolsonaro tratou depois, ironicamente, como se fosse um pronunciamento do Bonner, né? Eu acho que era esse justamente o que eu queria dizer. Deveria ter sido uma entrevista, mas no calor da discussão, o jornalista sai do papel de entrevistador para debatedor. Ele discute com o candidato várias vezes, acusa-o de mentiroso várias vezes. Não era o papel do entrevistador. Ele ali estava tomando a defesa da verdade. Mas eu acho que o debate mostra um candidato extremamente fragilizado. Não era o candidato Bolsonaro que a gente está acostumado, porque parecia que ele tinha medo de ouvir algumas histórias, e eles foram muito pesados. O Bonner já começa colocando os dois pés no peito. Faltou o caráter que o presidente vira e mexe perde, da hierarquia do cargo. Ali era o candidato Bolsonaro, mas era o presidente da República também. Mas a tentativa dessa entrevista é você ganhar aquela porção de pessoas, que ainda existem, que são indecisos, que não querem nenhum lado nem o outro, mas que vão acabar tendo que apagar a vela um dia desses e escolher um lado qualquer que o seja, até o lado da indiferença. É possível também, mas o debate é para atingir essas pessoas. Eu lembro de um debate famoso, só para te contrapor, que foi o debate do Lula com o Collor, que ali, depois do debate, a manipulação das imagens, a história do Collor, quando disse que o som da casa do Lula era melhor que o som que ele tinha, aquilo mudou a eleição e mudou o voto. Vamos ver o que vai acontecer. Mas era um outro momento, né? Em relação a essa questão da vela que eu tenho pela terceira via, ainda acesa na minha Ainda está casa, acesa? Ainda acesa. A campanha nem começou no rádio e na TV, né? O Instituto Datafolha mostra, aponta em pesquisa, que a maioria dos que não querem, como eu, nem o Lula, nem o Bolsonaro no primeiro turno, prefere o Lula no segundo turno. Isso é o Datafolha, que muita gente fala que é o Datafalha, né? Inclusive o Arnaldo Haddad, aqui, o comentarista das quintas-feiras, ele fala que é o Datafalha. Mas, na minha opinião, assim, é o instituto que tem mais credibilidade, é o instituto que eu mais acompanho, que eu mais confio, é o Datafolha. Lógico que tem outras opiniões, o Arnaldo chama de Datafalha. Em relação ao comentário do Chico Martins, eu entendo, Chico, que pela justiça, a distribuição de verbas federais em campanhas institucionais
deveria ser feita proporcionalmente à audiência de cada emissora, de cada rádio, à audiência de cada televisão. Agora, no caso do Bolsonaro, o bolsonarista não acredita nas pesquisas, inclusive nas de audiência, então fica difícil arrumar um critério. E se a Rede Globo tem uma linha editorial que é de crítica ao Bolsonaro, isso é incontestável, né? A gente também precisa reconhecer que o Bolsonaro mesmo procurou isso, né? Com agressões a jornalistas e a meios de comunicação, não só durante esse mandato de presidente, mas também ao longo da sua carreira, que tem 7 mandatos como deputado federal. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A cantina mais querida do Gonzaga é a mais gostosa culinária italiana. Nossa massa é do jeito que você gosta, artesanal e com sabor de tradição. Mesma qualidade, mesma massa, mesmo atendimento. Pavo Américo, e ainda tem o nosso estacionamento. Pavo Américo, Avenida Ana Costa, 404, Santos. Monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos. O que é? Um vírus da família da varíola e não é transmitido pelos macacos. Como é transmitido? Através de abraços, beijos, relações sexuais ou contato com objetos contaminados. Sintomas: lesões parecidas com espinhas ou bolhas no corpo, além de febre e dores musculares. Como prevenir? Evite o contato com doentes, não compartilhe objetos e lave sempre as mãos. E se tiver sintomas, procure um posto de saúde, cubra as lesões e use máscara. Governo do Estado de São Paulo. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 23 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, comportamento, tendências, hábitos, costumes, com a psicóloga Paula Carvalhais. Tem um levantamento impressionante que aponta que 73 milhões de brasileiros têm problemas de insônia. A Paula Carvalhais vai falar sobre as causas, podem ser orgânicas ou emocionais. Hoje o programa vai abordar de maneira interessante essa questão, porque a Priscila vai falar de um remédio novo que a Universidade de Oxford aponta como melhor para insônia no quadro de saúde. Mas a Paula Carvalhais, psicóloga, vai falar sobre as causas emocionais, não as orgânicas da insônia. Bom dia, Paula. Muito bom dia a todos. Paulo Xixi, Paulo Andrade e o Benjamin. Então, antes de começar, eu queria dizer que eu ouvi o panelaço ontem à noite. Eu estava no consultório, fica na Ana Costa, perto da Carvalho, e na hora, assim, no meio do atendimento, eu não fiz a relação com o debate ou a entrevista. Depois do atendimento é que eu relacionei. Eu tive que fechar a janela para continuar trabalhando, porque eu atendo de janelas abertas. Bom, as causas psicológicas, né, que é o que me cabe da insônia, essa dificuldade que a gente tem de dormir, e que pode ser de várias formas. Você pode ter a insônia em que você custa para dormir, ou mesmo passa a noite acordado, aquela insônia em que você acorda muito cedo, antes do seu horário habitual e não consegue mais dormir, e aquela que você acorda a noite inteira, né? Então, existem várias maneiras dessa dificuldade de dormir aparecer na nossa vida. Ela está relacionada a uma má, digamos, condução dos neurotransmissores. Só que eu sempre brinco que a gente não separa a cabeça do corpinho para sair e andar por aí, a gente só separa para estudar. E aí você vai ver quais questões aqui podem entrar, além de
de doenças, o pós-Covid é uma, inclusive, que as pessoas têm relatado muito insônia, você tem as questões emocionais muito ligadas de início ao estresse, a nossa qualidade de vida, essa correria que a gente tem, principalmente em centros urbanos, onde a qualidade do sono costuma ser pior do que nas cidades mais tranquilas e calmas do interior, em que a vida é mais tranquila, mas você tem a questão de que na ansiedade, por exemplo, você tem uma mente muito acelerada e fica muito preocupado com a projeção no futuro. A ansiedade gera um catastrofismo, e essa preocupação em que você projeta problemas no futuro atrapalha muito o sono. Você tem a questão da depressão, que vem, às vezes a pessoa nem percebe que está deprimida, mas ela passa períodos em que ela rumina preocupações, ideias ruins sobre tudo, e isso é um dos sintomas da depressão que influi muito no sono, né? E você tem, por exemplo, questões ligadas a traumas, coisas que acontecem, que impactam a vida da gente, um problema grave no emprego, a própria violência, um assalto, alguma coisa que você presenciou, a questão de você ficar repetindo, a gente chama de revivescência da cena, e isso vem na forma de lembranças intrusivas durante a noite, de pesadelos, inclusive. Você tem a questão até de diagnósticos de doenças suas ou de parentes à volta, as pessoas contam que passam a noite pensando nisso e não conseguem tirar as coisas da cabeça. Pois é, gente. O sono é uma pequena morte, e a gente liga o botão de novo quando acorda. E para a gente poder dormir, a gente tem que limpar a mente. A própria mudança de hábito e de rotina, que também aconteceu com a mudança no trabalho e com a pandemia, fez com que muitas pessoas que não tinham insônia também começassem a apresentar nessa mudança de hábitos. Então, se a gente não toma muito cuidado com a nossa rotina e com o nosso corpinho, que vem junto com a mente, e se não consegue limpar a mente, é difícil. Então, o uso de mídias também atrapalha à noite. Eu falo que o estímulo luminoso da tela, ele pilha a mente, ele acelera, e além do mais, a fusão que existe entre a mente e a tela, em jogos, em internet, em aplicativos, a nossa mente faz uma fusão com a tela, e quando desprega para dormir, ela fica acelerada. Então, na verdade, você teria que tomar cuidados, e antes da hora de dormir, você ir desligando o ambiente, desconectando. A gente fala que, inclusive, em casa com crianças, isso é fundamental. Não adianta deixar a casa toda pilhada a mil e achar que a criança vai sentir sono. E aí você desligue lentamente, com atividades mais relaxantes e com hábitos que podem te induzir ao sono, né? Coisas como música, como luz mais baixa, como conversar com alguém, como deixar a mente vagar por lugares menos preocupantes. Por isso, a gente precisa tomar tanto cuidado com a nossa mente. E dormir é fundamental também para limpar a mente. Então, as coisas estão muito relacionadas. Esse foi o quadro de saúde, o quadro de comportamento apresentado todas as semanas pela psicóloga Paula Carvalhais, que o quadro de saúde vai tratar do mesmo assunto, só que por um remédio, né? Paulo, obrigado pela análise sobre a insônia, sobre o sono, e uma ótima semana para você, com muito sono bom. Obrigada. Só para fazer o gancho com a matéria, né, mais ligada à medicina, que os remédios para dormir, os ansiolíticos, os calmantes, são os mais usados no mundo, eles viciam, então as pessoas se automedicam com muita facilidade, então também é um progresso a gente ver a ciência avançar e trazer novos remédios que podem mudar a qualidade da medicação para o sono, não é? Uma ótima semana com bom sono, sem panelaços para atrapalhar. Nós três estávamos trabalhando, né? Eu acredito que ninguém estava dormindo nessa hora, mas para não atrapalhar a nossa noite. Muito boa noite, muito boa semana para todos. Eu ouvi o panelaço e foi um aluno bolsonarista que traduziu na hora. Eu não liguei na hora. Eu falei, que barulho é esse? Né? Alguém perguntou, nem fui eu que perguntei. Aí um aluno que é simpatizante do Bolsonaro falou com uma cara assim meio de enfado e falou, o Bolsonaro está falando na televisão e tem panelaço.
Mas a ouvinte Ieda, ela mandou assim: bom dia a todos. Com relação ao candidato ontem no Jornal Nacional, foi patético ele defendendo os ministros e depois se justificando sobre os vários ministros que foram afastados por denúncia de corrupção, principalmente o da educação. Se enrolou e tentou se defender. O ouvinte Mariano Gomes, que é médico, mandou assim: bom dia, Paulo e bancada. Sobre o Bolsonaro no Jornal Nacional, não assisti tudo, mas achei que ele não foi bem, não. Mas também vi não o tratarem por presidente, não maquiarem sua pele, usarem uma luz e um close exagerado que cria manchas e imperfeições na pele, que quem já ouviu de perto sabe que não existem. Decepcionado com a falta de imparcialidade, o Mariano Gomes. Olha, Mariano, eu, em defesa aí da Rede Globo, eu vou dizer o seguinte: uma vez, quando eu apresentava Opinião na Record Litoral aqui, aconteceu um fato que eu achei muito curioso. O Erasmo Dias era um político que tinha sido militar, né? E ele foi participar da Opinião, e na hora que a maquiadora, Maria Helena, lá da TV Mar, foi passar a maquiagem, ele teve um chilique. Na minha cara, não! Ele não aceitou a maquiagem. Já um jogador de futebol, que era do São Paulo, ele jogou no Santos também, o Dinho, jogador que foi campeão mundial pelo São Paulo, né? Ele, na hora que foram fazer a maquiagem, ele foi participar de um outro programa, ele não tem um brilho aí reações completamente opostas aí em relação à maquiagem. Mas achei muito interessante a observação aqui do Mariano Gomes. Será que a Globo prejudicou o Bolsonaro com a iluminação e com a maquiagem, Benjamin? Eu sou quase tentado a dizer que ele que se prejudicou. O que ele tinha ali parecia uma rosácea. E quem assistiu o debate, eu assisti com calma, quanto mais... Fica nervoso, mais né? nervoso, a gente percebia que o rosto dele transformava. Se você pegar as imagens do início da entrevista e as do final, a rosácea mudou muito de tamanho. Para quem faz leitura de face, a gente percebe que era uma pessoa que mostrava sinais de estar acuado. O ouvinte Henrique Júnior mandou assim: bom dia a todos, não gosto e jamais votaria no Bolsonaro, mas acho que ele se saiu bem ontem no Jornal Nacional. Não respondeu algumas perguntas, desviou de outras, mas isso todo candidato faz. E não ouvi panelaço, moro na ponta da praia. Então ele não ouviu panelaço. A Elaine, nosso ouvinte, diz assim: quanto ao panelaço, havia uma panelinha solitária sendo sacudida em algum local próximo da minha casa, que logo foi recolhida. De onde é a tua casa, Elaine? Conta pra gente. O ouvinte Moura diz que não teve panelaço no Canal 6, e o ouvinte Paulo Franco fala: aqui na Aparecida, entre os 5 e 6, ouvi muita gente gritando panelaço. Antes ele mandou: bom dia a todos, não vá à rádio hoje, se puder. Não entendi. Explica para mim por que o Paulo Franco não... Aqui é mais um Paulo, tem o Paulo Andrade, tem o Paulo Cremonese, tem eu que sou Paulo Schiff. Paulo Franco, explica por que você mandou isso. Bom dia, não vá à rádio hoje, se puder. 7h34. Repita. 7h34. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. Tá na sua vida, tá no Tenda. Super ofertas para você economizar de verdade só no Tenda Atacado. Ofertas desta terça: alho a granel, 15,70 o quilo. Queijo mussarela Apollo, peça acima de 3 quilos, R$ 39,90 o quilo. Papel higiênico folha dupla ou folha tripla neve, leve 12, pague 11, R$ 17,50. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Os felinos também são criteriosos com a escolha dos granulados sanitários. Atualmente, existem no mercado PET granulados que podem ser de origem mineral, vegetal ou sintéticos e com variedade
variações de aroma, gramatura e reações à urina, podendo ou não formar torrões. Diante de tantas opções, troque uma ideia com seu lojista de confiança sobre qual o tipo que melhor se encaixa na sua rotina. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, fone 3227-5249. Monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos. O que é? Um vírus da família da varíola e não é transmitido pelos macacos. Como é transmitido? Através de abraços, beijos, relações sexuais ou contato com objetos contaminados. Sintomas: lesões parecidas com espinhas ou bolhas no corpo, além de febre e dores musculares. Como prevenir? Evite o contato com doentes, não compartilhe objetos e lave sempre as mãos. E se tiver sintomas, procure um posto de saúde, cubra as lesões e use máscara. Governo do Estado de São Paulo. A Verzel é especialista no desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicativos móveis, multiplataformas, nativos ou híbridos, usando as melhores práticas e ferramentas do mercado, independente do seu modelo de negócio. Deixe nossa expertise ajudar você e sua empresa. WhatsApp 11 93292 3563. Verzel, superando as expectativas. www.verzel.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 36 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Conta pra gente se teve panelaço ou não perto da sua casa ontem. Teve lugar que teve panelaço, os ouvintes estão dizendo, a Paula Carvalhais falou. Teve lugar que não teve panelaço. Na tua casa teve panelaço, Paulo Andrade? Não, na minha casa não. Não teve panelaço lá em Praia Grande, perto de onde mora o Paulo Andrade. Em São Vicente, pitbulls invadiram uma casa e mataram uma cadelinha da raça Pinscher. É o segundo ataque em 3 meses. A acusação da dona da Pinscher é que o dono dos pitbulls reagiu com indiferença a isso e o delegado que registrou o boletim de ocorrência falou em omissão de cautela na guarda e condução de animais perigosos. É essa infração, Benjamin. Eu tenho um problema enorme com relação de cachorros. Eu sou cachorreiro, eu tenho um cachorro, mas eu tenho um micro maltês de 1 quilo. Mas quanto secretário de saúde, eu já fui 3 vezes, eu sempre tive problemas com cachorros. Porque, infelizmente, algumas pessoas não estão preparadas para serem tutores de animais, principalmente de algumas raças mais perigosas. O pitbull era uma delas. Quando eu era secretário de saúde do Guarujá, nas zoonoses da época, nós tínhamos assim uma epidemia de cachorros pitbulls abandonados e que acabavam ficando naquela zoonose para o resto da vida. Ninguém adotava um pitbull adulto que foi abandonado. Então, no Guarujá era muito comum que a pessoa pegava o filhote para deixar na sua casa de veraneio e quando ele crescia, mordia ou assustava alguém da família, ele abandonava na cidade. E a gente não tinha saída. Em Cubatão, a gente teve algo semelhante por causa da remoção dos moradores dos bairros cotas, porque tiraram as pessoas da encosta da Serra do Mar, mas não levaram os animais. Então, nós tínhamos uma verdadeira matilha de cães quase selvagens na Serra do Mar. Como a gente lidar com esses animais é algo que essa civilização ainda está tentando se resolver. Eu, por exemplo, eu gosto de cachorro, mas eu tenho muitos limites. Eu não concordo com o cachorro na praia aqui em Santos, como a prefeitura liberou um pequeno espaço, não é o local para cachorro. Eu não concordo com cachorro em shopping. Cachorro não é feito para estar vendo loja. Não é feito para... Ele vai fazer cocô, ele vai fazer xixi, e por mais que o tutor fique atento, e nem todos são atentos, vai criar constrangimentos. Então, acho que a gente precisa amadurecer no jeito que a gente cuida daquelas criaturas que não são nossa propriedade, são uma oportunidade para a gente cuidar de um animal e dele receber carinho. Mas vamos tratar cachorro como o que ele é, bicho, que gosta de espaço aberto, de liberdade, que não precisa usar sapatinho, que não tem que ser pintado com cores exóticas. E, do outro lado, os cachorros de grande porte, os cães de guarda,
têm que ser manuseados com responsabilidade. Ontem mesmo, Paulo, eu estava pensando nisso, porque eu estava andando em algumas ruas da cidade e as ruas estavam atulhadas ou entulhadas de fezes de animais. E eu lembro que há uns 20 anos atrás havia uma lei do vereador Fábio Mesquita ainda, que era a obrigatoriedade da prefeitura de dar um serviço para retirada do cocô nas ruas. Nós evoluímos, nós temos até multa hoje para o proprietário que permite que o seu cachorro tutorado faça cocô e não recolha. Mas o que a gente encontra nas cidades em voltas são as calçadas cheias de cocô. Realmente o animal, é que no shopping ele late também, né? Às vezes atrapalha outras pessoas, mas a gente evoluiu, né? Fala tutor agora, não é mais dono, né? Mas tem muitas pessoas que são tutores de pets atualmente, tem muito mais gato, muito mais cachorro do que tinha algumas décadas atrás. O ouvinte Márcio Boldrin, ele mandou assim: eu tenho cachorro e gato e concordo com tudo isso que foi falado aí pelo Benjamin. Também sobre o Márcio Boldrin, sobre a entrevista de ontem, faltou o plano de governo, ficaram só em polêmicas, que pena, esperava mais. E sobre esse dinheiro do tráfico, eles assim: Polícia Federal, fique de olho nos profissionais bem-sucedidos da região, nunca falha. O ouvinte FM Júnior mandou assim: bom dia a todos nós. O absurdo é o nosso amigo afirmar que o caso do ministro da Educação foi governo dele não ter sido um escândalo. Você acha que foi um escândalo? Realmente é aquele escândalo dos pastores, né, que indicavam para onde mandar as verbas e tal, né? O ouvinte Marcos Rossi mandou assim: bom dia, é o Marcos Rossi, né? Marcos Rossi. Ele mandou assim: bom dia a todos. O William Bonner escorregou e realmente cometeu fake news ao errar na pergunta dizendo que o Bolsonaro xingou ministros. O Bolsonaro responde assumindo que xingou, mas que foi apenas um ministro e ainda enfatizou o nome do ministro. Ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha, né? O UOL diz hoje, eu não assisti, que ele não admitiu esse xingamento. Ele admitiu? Não, ele pegou na palavra do Bonner dizendo que ele não xingou ministros, que ele xingou apenas um. Tá. Mas de hoje já viu que ele xingou pelo menos 2 ministros. Eu lembro dele ter xingado o Alexandre de Moraes de canalha. O William Bonner, então, tenta dar uma volta no presidente, tentando mudar a pergunta inicial. Foi uma inquisição, diz o ouvinte Marcos Rossi. Jornalismo nada imparcial e pouco profissional. Panelaço, não ouvi. Estava no churrasco após o futebol, assisti a entrevista quando cheguei em casa e senti vergonha alheia em relação ao posicionamento que essa emissora se propõe. Bom dia a todos nós. É aquela história mesmo que o Guima, ele questiona, diz assim que esses 40 anos que eu falei tem que multiplicar por muitos, que é da era paleolítica, pré-histórica, outra alternativa, que eu sou velho demais. Mas eu não lembro, sabe, será que teve debate entre o Sócrates e o Platão? Eu não lembro muito bem. Eu lembro desse de 82, aí do Montoro com o Jânio, com o Reinaldo de Barros, com o Lula. O Jânio, nesse debate, ele respondeu uma pergunta. Na época já se questionava essa relação dos meios de comunicação com a política, né? E fizeram o Jânio detestava o jornal Estado de São Paulo, e eu lembro disso, era engraçado. O Estado de São Paulo sempre colocava fotografias do Jânio com cara de louco, despenteado, né? Sempre fazia isso. Assim como o Jornal Vicentino fazia isso com o Beto Mansur também, né? É uma posição que o jornal toma lá, bem questionável. E teve uma pergunta uma vez para o Jânio, nesse debate que eu assisti, perguntaram assim, por que ele não tinha ido no debate do Estadão, né? E ele, aquela voz dele falhava, né? Ele falou: fosse eu um selenita e habitasse a face escura da lua. E o Lula olhando para a cara dele assim: o que será que esse cara está falando? Se fosse eu um selenita, né? O Jânio querendo dizer que nem ignorava completamente o Estadão, né? Que fazia isso, sempre botava foto do Jânio com cara de louco, e não era tão difícil assim, né? Agora você, Benjamin, já foi secretário de saúde, vamos ver se eu sei direito. Ribeirão Pires, Cubatão e Guarujá?
Acertou a quantidade e errou a ordem. Mas você foi secretário de saúde nessas 3 cidades, Isso. Guarujá, Cubatão e Ribeirão Pires. Alguma vez você cobrou de algum deputado que ele prometeu ambulância e não cumpriu? Alguma coisa assim, não? De ambulância, não. Mas eu vivenciei um outro episódio. Eu era coordenador de saúde da mulher de Mauá. Começo de carreira. E isso me marcou para sempre. Eu estava lá no Hospital Nardini. O hospital passava por deficiências econômicas, era da prefeitura, ela não conseguia manter. De repente chega o Paulo Maluf de helicóptero fazer uma visita. E aquilo me impactou profundamente há muitos anos atrás. 1900, lá vai muito chumbinho. E era mais ou menos isso. Ele sabia todo mundo. Ele falou, bom dia, doutor Benjamin. Nunca tinha me visto. Ele tinha uma memória prodigiosa e uma assessoria maravilhosa. Conhecia todos, apertava a mão, falava, quase que perguntou da saúde da minha mãe, se estava bem. Então ele tinha uma memória prodigiosa. E aproveitando, assim, a gente conversava aqui em off, se este jornal tem uma característica, é a idade do apresentador e a memória prodigiosa de Paulo Schiff. Então, hoje eu faço um pequeno reparo, que é uma oportunidade, eu vou ter êxtase. Na verdade, Sócrates inventa um método socrático, que é o debate. Ele faz a pergunta e faz você responder. E o Platão era aluno dele, né? Era seu discípulo. Então, sim, é verdade. Platão fazia o debate, sim. E eu estou quase pensando assim, eu gostaria muito, todos sabem que eu sou comentarista aqui na terça-feira, eu estou comentarista, mas antes de mais nada, eu sou ouvinte do Jornal da Manhã. E eu quero ouvir na sexta de manhã o comentário sobre a imparcialidade ou não da Globo após a ida do Lula. Isso eu tenho a impressão de que não será imparcial também. Isso é outra coisa que eu acho muito engraçado e que eu zoo meus amigos bolsonaristas, porque eles hoje falam que a Globo é mídia esquerdista, a Folha, a Veja, né? E na época que o PT estava no governo, os petistas falaram mídia golpista, falavam da Globo, da Veja. Eu me divirto muito com isso. Cidade, assim, não acredito na Globo. Não acredito na Globo. Isso era o PT, né, que fazia. O Lula, o petista e o bolsonarista, em relação à Globo, à Veja, à Folha, aos meios de comunicação, eles têm reclamações muito parecidas, né? E eu zoo os meus amigos bolsonaristas, eu acho isso muito engraçado, assim. Era mídia golpista para o PT, quando estava no poder, e agora é mídia esquerdista, né? Agora, você foi secretário de Saúde, Benjamin, e ontem teve uma confusão entre Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, e o ex-secretário de Saúde de São Carlos, Marcos Palermo. Por isso que eu perguntei para você. O Marcos Palermo cobrou publicamente, num ambiente assim do Eduardo Bolsonaro, que ele tinha prometido uma ambulância lá para São Carlos, não cumpriu a promessa, segundo o Marcos Palermo, e aí o Eduardo Bolsonaro reagiu de uma maneira não muito amistosa, né? Xingou e registrou um BO, né? Diz que teve intimidação, agressões, joelhada, paulistinha, né? Que é aquela joelhada na perna e tal. Isso está no boletim de ocorrência. 7h48. Repita. 7:50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. Tá na sua vida, tá no Tenda. Super ofertas para você economizar de verdade só no Tenda Atacado. Ofertas desta terça. Alho a granel, 15,70 o quilo. Queijo mussarela Apollo, peça acima de 3 quilos, R$ 39,90 o quilo. Papel higiênico folha dupla ou folha tripla neve, leve 12, pague 11, R$ 17,50. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos. O que é? Um vírus da família da varíola e não é transmitido pelos macacos. Como é transmitido? Através de abraços, beijos, relações sexuais ou contato com objetos contaminados. Sintomas: lesões parecidas com espinhas ou bolhas no corpo, além de febre e dores musculares. Como prevenir? Evite o contato com doentes, não compartilhe objetos e lave sempre as mãos. E se tiver sintomas, procure um posto de saúde, cubra as lesões e use máscara. Governo do Estado de São Paulo. ZYD 933,
95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 50 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, saúde. Ameaças ao nosso organismo, medicina preventiva, tratamentos disponíveis. Apresentação, doutora Priscila Abdala. A Priscila Abdala hoje vai falar sobre um remédio apontado por uma pesquisa da Universidade de Oxford, britânica, sobre a insônia, sobre o melhor remédio para a insônia. O remédio ainda não é aprovado pela Anvisa, mas já é aprovada pela FDA dos Estados Unidos. Não é isso, Priscila? Bom dia. Oi, é isso sim. O remédio, né, o nome genérico é Lemborexant, e nos Estados Unidos ele é chamado de Dayvigo. Ele está nos Estados Unidos desde 2019, mas também está no Canadá, na Austrália e no Japão. Qual é a diferença assim, desse remédio, né, para o que a gente está acostumado? Os remédios que a gente toma, o benzodiazepínico, que é o mais comum, né, ele estimula a sonolência. Então, eles aumentam a sonolência. Então, isso a longo prazo, assim, no dia seguinte, teoricamente, ele vai deixar a pessoa mais com uma ressaca, assim, sonolento ao longo do dia. Então, teoricamente, é isso. Esse é o oposto disso. Então, em vez deles irem na mesma linha, né, de aumentar a sonolência, eles foram mexer com a vigília. Então, tem um neurotransmissor que é chamado orexina ou hipocretina. Ele é produzido no cérebro e ele manda os sinais para o corpo acordar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear esses sinais. Então, teoricamente, você vai dormir porque você vai dormir e não vai acordar porque esses seus receptores estão bloqueados, né? Qual seria a vantagem disso, né? Ele não tem efeito rebote, então, por exemplo, você não vai ter, se você parar de tomar, se você tomar a longo prazo, quando você para, né, alguns remédios, eles pioram o quadro, assim, você fica meio viciado e você precisa de mais dose do que antigamente quando você começou a tomar. Então, teoricamente, esse remédio não tem efeito rebote e não vai ter aquela sonolência ao longo do dia. O que eles falam é que, a longo prazo, né, você não ficaria tão dependente da medicação, né, a dependência do remédio, porque você não conseguiria dormir sem ele, do que os outros remédios que a gente costuma tomar para dormir. Isso aí, tem vários trabalhos que falam isso, mas acontece que a gente tem que avaliar cada pessoa separadamente, né? Então, isso vai depender da dose que a pessoa toma, da idade, né, das condições de saúde, das outras medicações que a pessoa toma junto, que podem interferir. Então, esse medicamento é metabolizado no fígado. Então, as pessoas que já têm problema de fígado, esse remédio vai ter um outro efeito, né? Pode ficar mais tempo circulando no organismo e ter um outro efeito. Outra coisa que também é interessante, muita gente que nos trabalhos, né, fala que o remédio não tem o mesmo efeito, que está acostumado a tomar outro, que vem aquela sonolência imediata, dizem que não tem o efeito ou demora para fazer efeito. O que acontece é que ele demora para ser absorvido se você você está com o estômago cheio. Então, não poderia tomar com o estômago cheio, porque ele demora a absorção. E os efeitos colaterais que esse medicamento dá, comparado com os outros, né, seria dores de cabeça, né, que são os mais comuns, que os outros não causariam, pesadelo, né, ou sonho ruim, ou muitos sonhos, que são os efeitos mais comuns. Os efeitos mais graves, novamente lembrando que depende do caso, né, do paciente, das outras medicações que ele toma, então poderia ser palpitação cardíaca, alucinação, né, paralisia do sono. Quem não sabe o que é, a pessoa fica acordada
por minuto, 1 minuto, assim, ou segundos, e ela não consegue se mexer. Então, para quem costuma ter paralisia do sono, isso é uma coisa muito angustiante. Então, esse remédio poderia dar isso, né? O que eu achei mais interessante é que no Brasil a gente não está acostumado a tomar, né, suco de toranja, mas nos Estados Unidos sim, que é o grapefruit, e quem toma esse suco tem mais chance de efeitos colaterais. Então, é um medicamento que está bem ligado com a alimentação e a gente tem que avaliar isso quando ele chegar no Brasil. Mas é muito importante que a pessoa durma às 7 horas, né? Então, tem aquela higiene do sono, não adianta só sair tomando a medicação. Então, quando for tomar só na hora de ir para o sono, ir para a cama todo dia na mesma noite, diminuir a luz e tal. E o remédio não é assim, a solução para a insônia, mas se tudo der certo, né? A Anvisa aprovar, vai ser uma ótima para quem sofre desse problema. Esse foi o quadro de saúde apresentado todas as terças-feiras pela médica Priscila Bidala, que hoje falou sobre esse medicamento Dayvigo, bloqueador da hipocretina, né, que é o hormônio estimulante do movimento, né, da vigília, e que tem outro princípio, diferente do alprazolam, né, que é muito usado. Eu sou da época que as pessoas falavam que usavam Lexotan, Benjamin. Não, e eu tenho, assim, não tem mais Lexotan? Ainda tem, mas eu queria fazer uma consulta com a Priscila, porque eu vou confessar, eu tenho uma insônia. Aí eu ia fazer uma pesquisa, você tem insônia? Tenho, minha insônia chama-se Paulo Chifre. Segunda-feira, eu acordo várias vezes à noite com medo de perder o horário para não chegar aqui às 7 horas. Não, mas sem brincadeira, normalmente você tem insônia? Então, eu já contei algumas vezes assim, a minha história pessoal. Eu não tinha insônia. Quando eu peguei a Covid, eu comecei a ter um fenômeno chamado pôr do sol. Das 5 da tarde às 7h30 da noite, eu tinha um sono absurdo. E à madrugada, uma insônia. Então, eu ainda tenho episódios de insônia, muito associados à Covid longa. Mas, assim, para quem fica acordado a noite inteira, é um absurdo. Você tem insônia, Paulo? Muito. O dia inteiro eu fico muito sonolento e à noite, às vezes, eu fico acordado 2, 3 horas. Então bate com a pesquisa. Bom, é mais que a pesquisa. Você tem problema de insônia, Priscila? Não tenho. É porque eu também não. Eu tenho um problema sério assim com sono, que é o seguinte: eu gosto de rezar antes de dormir, só que eu não consigo. Eu começo a oração e na primeira eu começo a rezar, mas já durmo e não completo a oração. Eu durmo na primeira parte da oração, eu já durmo. Às vezes, quando eu vou dormir, eu lembro que a minha cabeça estava indo para o travesseiro, mas eu não lembro como chegou, né? Então, geralmente as pessoas contam carneirinhos, ele conta Pai Nocinhos, né? O terceiro Pai Nosso já foi. Não consigo completar nenhum. Não é uma oração assim, com modelo, né, que eu faço, mas eu não consigo chegar nem na segunda frase da oração. Eu começo a rezar, eu tenho que rezar antes de dormir. Depois que deito, eu não consigo, viu, Priscila? Mas obrigado pelas informações excelentes aí sobre esse novo remédio que ainda não tem no Brasil, que tem outro princípio, né? Que é diferente do alprazolam, do Lexotan, que são benzodiazepínicos, não é isso? Eu aprendi, Priscila? Aprendeu. O Valium também é bem conhecido. O Valium também é bem conhecido. Alprazolam, Lexotan, Valium, até o Rivotril também é usado para dormir, não? É usado também. A pessoa que quer, que tem, ela tenta tudo que é possível, né? Então ela vai trocando, muda de médico, tenta conseguir receita, é uma coisa bem, a pessoa fica bem desesperada mesmo. 7h59, Priscila, obrigado pelas informações aí sobre a insônia e uma ótima semana para você, com muito sono bom. Obrigada para vocês também. Uma boa notícia para os nossos ouvintes é a queda do preço dos combustíveis, né? O diesel ainda não caiu tanto, mas o petróleo ele chegou a $140 em março, logo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro. E ele está cotado a R$90, a $90 o barril agora, como antes da invasão da Ucrânia. Se a gente fizer uma proporção simples, uma regra de 3 aí, que quem não gosta de matemática não gosta disso, eu lembro que a gasolina chegou a mais ou menos R$7, né?
aqui em Santos. 140 está para 7, assim como 90 está para 4,50. Então, a gasolina deve chegar abaixo de 4,50, talvez até menos, porque no Brasil, além desse efeito aí da queda do barril, da cotação do barril, tem também a queda dos impostos, né? O ICMS foi zerado, a alíquota do ICMS, o governo federal também zerou os impostos sobre os combustíveis, então pode ser que venha até abaixo de 4,50, porque além da queda do petróleo, que é muito significativa, né? De 140 o barril em março para 90 agora em agosto, é uma queda muito significativa da cotação do petróleo. A gente espera até que caia mais. Comentamos aqui que podia cair até R$60, quando estava em 100. Até agora caiu para 90. Hoje, no Jornal Nacional, na entrevista, tem o candidato do PDT, Ciro Gomes. Tem ouvintes também falando aqui da entrevista do Bolsonaro. Vamos procurar mais opiniões de ouvintes. Antes, tem uma pergunta interessante da ouvinte Sil. Ela pergunta assim: Benjamin, você conheceu o doutor Cincinato de Mauá? Ele fez o parto do filho dela 30 anos atrás. Eu conheci de nome, pessoalmente não. Mas conheceu de nome? Sim, porque conhecia. Você também é Era gineco, famoso, né? lá. Eu fui diretor do Hospital Nardini, em Mauá. E o Cincinato fez o parto da ouvinte Sil. Teu filho está com 30 anos, Sil. O Haroldo Pita diz assim: sobre a entrevista, lamentável a postura do Bonner e da Renata, sempre provocando e fazendo caras e bocas e muita ironia. O ápice foi a Renata dizer que o fique em casa era fique em casa se puder. E esqueceram da Maju, que falou sobre as pessoas que estavam com medo de perder seus empregos e empresas, sobre o fique em casa. É o que tem para hoje e o choro é livre, disse Maju na ocasião. Ele disse que no José Menino, o Haroldo Pita diz que não ouviu o panelaço. E o ouvinte Anderson Pfeiffer, da Pompeia, diz assim: escutei panelaço na Pompeia. A posição do presidente ante a bancada do Jornal Nacional era de réu e não de entrevistado. Ou melhor, a posição dos jornalistas era de promotores puramente, não acha? Eu não posso falar porque eu não vi, viu, Anderson? Ainda vou ver. Eu estava dando aula ontem, vou procurar ver hoje a entrevista do Bolsonaro. Só quero ver se trarão à tona os podres dos outros candidatos ou se simplesmente os entrevistarão. Vamos ver a partir de hoje. Abraço. Ele diz: hoje consegui escrever e não áudio. Quando mando áudio é difícil de ouvir durante o programa, né? A Polícia Civil resgatou a vereadora trans Lari Camponesa, sequestrada na manhã de segunda-feira em Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Foi encontrada à noite em outro município próximo, em Anchieta. Ação rápida da Polícia Civil. Ainda bem, e parece que ela está bem. Vamos só tentar esperar um pouco antes da gente comentar, para saber o motivo disso, se está ligado à sua participação política ou é um ato de transfobia. Vamos esperar um pouco. E eu estava me lembrando agora, enquanto a Priscila falava, de uma deputada que tomou um remédio para dormir, esqueceu que dormiu, acordou achando que tinha tido o apartamento funcional invadido, suspeitaram-se que o marido tinha batido porque ela caiu. Então, assim, cuidado com os remédios para dormir. E a gente colocou uma coisa... Foi a Joyce Hasselman. Joyce Hasselman. E a Priscila falou uma coisa que é importante. Essa indústria do medicamento para dormir cria uma ansiedade tão grande na pessoa, porque ela de tempos em tempos tem que ir num médico para conseguir a maldita receita azul ou controlada. Isso causa um desespero, porque os profissionais de saúde, eu me incluo, a gente não quer prescrever um remédio que outra pessoa prescreveu, essa pessoa tem que procurar ou no serviço público ou no serviço particular, é algo que precisa ser repensado. O alprazolam é um dos medicamentos mais vendidos hoje? É sal ou é o nome do... É a substância. É a substância alprazolam que faz o quê? É benzodiazepínica? É um derivado benzodiazepínico. É um dos mais vendidos, assim como a aspirina e assim como o Viagra. Talvez, se a pessoa parasse de usar tanto Viagra, dormisse um pouco melhor, ou vice-versa. Aí já é brincadeira, né? Agora, uma doença que eu fiquei espantado aqui,
A atleta do futsal Pietra, de 20 anos, uma campeã sul-americana, né, uma grande atleta, morreu em São Paulo na sexta-feira, vítima de hepatite autoimune fulminante. Ela chegou a fazer um transplante de fígado, mas não resistiu e morreu. Eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, hepatite autoimune fulminante, Benjamin. Na verdade, você... É incomum, é rara? Você já ouviu falar, mas não entendeu direito. Hepatite são as infecções ou inflamações do fígado. Elas podem ser causadas por várias coisas. Por vírus, entre elas, bactéria. vírus os mais comuns, mas por uso de medicamentos ou outras substâncias. Quando a gente fala que é autoimune, é que o corpo produziu anticorpos contra aquele próprio fígado dela. E foi de uma maneira aguda, muito rápida, mata muito rápido. Ela existe, ela felizmente não é frequente, por isso que você não escuta, mas sempre nos coloca em choque, porque a evolução é questão de dias mesmo. A gente só precisa tomar muito cuidado. Por isso que é fulminante, né? Fulminante. Precisa tomar só muito cuidado se não houve, não neste caso, mas em outros casos, abuso de substâncias, principalmente substâncias relacionadas com emagrecimento e com condicionamento físico. A gente lembra que uma dos produtos mais utilizados, a maca peruana, está associada com hepatites também, ou pelo menos está se pesquisando muito sobre isso. Agora, autoimune, o organismo produz anticorpos sem ter o vírus? Isto. Só para entender, na Covid, a gente morre por causa disso. A gente tem o vírus, a resposta que o teu organismo produz contra esse vírus é tão maior do que a proporção que você começa a destruir o teu próprio corpo. Então, muitos vírus causam isso. Uma tempestade na Covid, a gente chama de tempestades sininas. São substâncias inflamatórias para combater aquele vírus. É como se para você acertar num alvo pequeno, você desse um tiro com bazuca. Você acerta o alvo, a madeira do alvo e ainda 2, 3 pessoas em volta. E o contrato de gestão do Hospital de Cubatão pela Fundação São Francisco Xavier, de acordo com alerta do vereador Alessandro Oliveira, de Cubatão, na Câmara de Cubatão pelo PL, termina em novembro e nenhuma providência para renovação foi tomada até agora, ou para uma nova licitação. Precisa de uma nova licitação? Eu acho que precisa mudar o modelo. Assim, há um questionamento forte hoje da cessão desse hospital à iniciativa privada. Era um hospital público que foi quase que privatizado, então está sendo questionado. A par disso, ele termina esse contrato e aí o prefeito tem que tomar 2 posturas. Ou abre uma nova licitação, ou, na pior, vai esperar vencer o contrato para decretar a emergência na saúde e aí contratar sem licitação. Não é correto isso. Então, providências aí, mais um alerta ao prefeito Ademário de Oliveira, feito pelo Alessandro Oliveira, do PL. Que não são parentes. Não, o contrato termina em novembro, o contrato de gestão do Hospital de Cubatão. O modelo lá cedeu o prédio do hospital para a Fundação São Francisco Xavier, 60% dos atendimentos são do SUS e 40% particulares, é isso? Sim, é uma semi-privatização de um bem público. A gente tem muitos questionamentos quanto a isso, porque o que aconteceu em Cubatão é que você perdeu leitos do SUS lá. E se esses pacientes que vão para o Hospital Modelo fossem pacientes com convênio da cidade de Cubatão, ainda seria menos pior. Mas a Fundação traz pacientes de todo o litoral para aquele hospital que já foi modelo, hoje não é mais. E a Bia Haddad, tenista brasileira de 26 anos, novamente faz história, chegou à 15ª posição do ranking, é a melhor tenista ranqueada do Brasil entre homens e mulheres depois do Guga, né? Lógico, o Brasil teve uma gênia do tênis, a Maria Esther Bueno, final da década de 50, começo da década de 60, mas ainda não havia esse ranking organizado dessa maneira. Ela foi a melhor do mundo na época dela. O Guga foi número 1 do mundo também, e depois disso, a melhor colocação de um tenista brasileiro masculino ou feminino no ranking é a Bia Haddad. Parabéns para a tenista Bia Haddad, de 26 anos, na 15ª posição do ranking mundial. O Paulo Schiff é um homem de esportes e multiesportes, né? A Bia Haddad está quase empatando com a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Saudações para ela.
Tem um ouvinte São Paulino aqui, de Praia Grande, que ele está pedindo para o Flamengo ter pena do Tricas. Vamos ver isso. E a ouvinte Sil está agradecendo muito que você falou que conhece o médico Cincinato de Mauá, que fez o parto dela há 30 anos atrás, Benjamin. Vamos procurar se ele está vivo ainda. Se tiver, vamos ver se a gente faz um encontro dos dois. O Júnior Teixeira, que falou assim: tenha piedade do meu Tricas, ó poderoso Flamengo. Eu estou sentindo aqui uma ponta de... não sei se é superstição ou se é ironia dele, porque ele também falou a mesma coisa quando o São Paulo se classificou para jogar contra o Palmeiras, né? Eu tenho boa memória, eu falei, o Júnior Teixeira falou assim, a gente não queria mesmo a Copa do Brasil, você lembra disso, Paulo? Quando o São Paulo se classificou para jogar contra o Palmeiras, aí o São Paulo eliminou o Palmeiras, né? O poderoso Palmeiras. E agora ele, supersticioso, né, ou irônico, aqui também diz assim, tenha piedade do meu Tricas, ó poderoso Flamengo, Júnior Teixeira do Samambaia, em Praia Grande. E depois ele diz, aqui no Samambaia teve briga de vizinhos, cachorro latindo e o guardinha da moto apitando. 8h11, final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima terça-feira para você, que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento. Tenda Atacado. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Jovem Pan. Direto